às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Mas como, porém, haveremos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Amém. Coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo nós oramos, pedimos a Deus que o Senhor venha falar conosco, trazer uma palavra revelada aos nossos corações. Enche-nos com tua presença, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus, que a palavra do Senhor encontre guarida em cada coração. Amém e amém. Meus amados e minhas amadas, esse texto que nós lemos nos fala de um momento bíblico, um momento da história bíblica muito importante. Às vezes as pessoas leem a Bíblia as primeiras vezes e dizem: mas olha, eu leio a Bíblia e não entendo nada, eu bato o olho na Bíblia, mas eu não consigo entender como vocês entendem. E eu digo o seguinte, que a Bíblia é um livro muito precioso, e que quando você for ler na Bíblia, você deve fazer uma oração antes para fazer essa leitura da Bíblia. E é interessante que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, todos os anos, e que é um livro que tem mais tradução em outras línguas também no mundo. E muitos textos da Bíblia são textos que a gente tem que dar uma olhadinha na história secular que corre junto, para nós entendermos a palavra. E esse texto me chama muita atenção, porque mostra um momento em que Israel, precisamente Judá, estava cativo na Babilônia, um cativeiro. Teve uma banda dos anos 70, uma banda americana, que gravou uma música justamente desse texto bíblico, sobre os rios da Babilônia. E ela conta, aquela música em inglês, conta a história que os judeus estavam na beira do rio, que na verdade ela narra o Salmo 137. E esse texto mostra os judeus em cativeiro na Babilônia. Mas eu quero entrar um pouquinho na história para a gente entender isso melhor. O cativeiro babilônico aconteceu no ano 598 antes de Cristo. Nesta época havia alguns profetas que escreveram a palavra de Deus, como Jeremias, Daniel, Ezequias. Eram profetas do Antigo Testamento que viveram esta época do cativeiro. O cativeiro, ele durou 70 anos, e ele foi um instrumento de correção para a nação de Israel, para os judeus que viviam no Israel do Sul, no Reino do Sul.
povo foi castigado com o cativeiro por conta de sua idolatria, do adultério espiritual, de buscar outros deuses para adorar. E Deus não permite isso. Deus não aceita que a adoração a Ele seja dividida com outros deuses. Por isso Deus se revela a nós em 3 pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas essas 3 pessoas são uma só, porque o nosso Deus é trino. Assim como você foi criado espírito, alma e corpo, Deus é trino. Nesta época que antecedia o cativeiro, estava reinando em Israel do Sul, no Reino do Sul, um rei chamado Jeoaquim, um jovem, recém-possado rei. E ele está num contexto político onde 2 impérios estão brigando, lutando para se impor e conquistar o mundo. Na época de Jeoaquim, o império que prevalecia era o império egípcio. Os faraós estavam dominando todo o mundo. E Jeoaquim era um suposto aliado. Ele tinha o aval dos faraós naquela época. Mas havia um outro rei chamado Nabucodonosor, da Babilônia, que estava disposto a tomar todo o império das mãos de Faraó. E ele então ordena que suas tropas cerquem Jerusalém, sitiem Jerusalém. O sítio a uma cidade naquela época era cercar com exército a cidade e não permitir ninguém entrar e ninguém sair da cidade. E o conceito de cidade naquela região e para aquela época é diferente do nosso de hoje. Por exemplo, Cuiabá é uma cidade que tem muitas entradas e muitas saídas, mas não tem muro, não tem portão para entrar aqui em Cuiabá. Mas naquela época as cidades, elas tinham muros, portões. As cidades chegavam a um determinado horário, fechava os portões, ninguém podia sair mais antes que amanhecesse o dia, para evitar que os inimigos entrassem e dominassem a cidade. Quando Jerusalém foi sitiada por um período pela tropa dos babilônicos, esse rei Jeoaquim, ele decide voluntariamente se render, porque ele já havia escrito muitas cartas a Faraó, e Faraó já vinha perdendo muitas batalhas para o império babilônico, e Faraó não pôde socorrer a Israel. Então eles são levados cativos, fica um pouco de gente na cidade, eles procuram os descendentes de reis e levam para serem escravos dentro do palácio, porque eram pessoas preparadas, educadas, e eles não precisavam de ensinar muita coisa, já sabiam. Daniel foi uma dessas pessoas que foi parar no palácio do rei. Ele e aqueles 3 são aqueles 3 rapazes, né, conhecidos na Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram parar lá. E esse cativeiro fez com que viesse para a alma dessas pessoas que estavam escravas lá uma tristeza muito profunda, uma insatisfação com a vida, uma insatisfação com aquela circunstância, com aquele momento que estava sendo
presenciado pelos filhos, pelos pais, pelo esposo, esposa, uma geração que era livre e se tornaram escravos. Se tornou escravo de uma hora para outra. Nesta geração de escravos foram levados cativos as pessoas, os levitas, os tocadores de Jerusalém, tocavam harpas. Os cantores de Jerusalém foram levados cativos. E quando eles estavam lá na beira dos rios, em algum momento em que talvez eles saíam para desfrutar ou para mudar de ambiente, e quando eles chegavam na beira dos rios, eles usavam os salgueiros, as pequenas árvores que tinham ali na beira do rio, para pendurar as suas harpas. Pendurar as harpas significava que eles não estavam para cantar, eles não estavam para celebrar, eles não tinham motivos para cantar. E o cântico, ele é uma das coisas que nós usamos nos momentos de alegria. Os cânticos, as músicas. Mas ainda assim, chegavam os soldados, os comandantes, talvez de uma forma de curiosidade, eles pediam para os artistas, os levitas de Jerusalém, para cantar para eles. O Salmo diz isso, o Salmo nós lemos, o Salmo 137. Diz que eles pediam. Versículo 3 diz: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum cântico de Sião, cântico de alegria. Mas na alma daquele povo escravo não havia alegria. Eu quero trazer um pouquinho dessa história para as nossas vidas, porque todos nós corremos riscos de nos prendermos e nos tornarmos escravos em algum tipo de cativeiro, em alguma situação que nos cerca, em alguma situação que nos oprime. Há pessoas que estão escravas no cativeiro do adultério. Há pessoas que estão escravas no cativeiro da mentira. São escravos, não conseguem sair, não conseguem falar a verdade, porque são escravos da mentira. Há pessoas que são escravos dos vícios e conseguem muitas vezes esconder de todo mundo o seu vício. Eu conheci uma pessoa que ele conseguiu esconder o vício dele, da família dele, da família da esposa dele, da esposa, de todo mundo, da igreja que ele frequentava, dos pastores. Ele conseguiu esconder de todo mundo até o dia em que veio à tona a sua situação e ele não conseguiu ficar de pé mais. Ele demorou por querer buscar socorro, buscar ajuda. E há vários tipos de cativeiros, de vícios. Tem pessoas que é viciada em comer, é um cativeiro. Tem pessoas que são viciadas na pornografia, nos sites. Tem pessoas que são viciadas no álcool, no alcoolismo, no tabagismo, nas drogas, em remédios. Há vários tipos de cativeiro. Há cativeiros que pessoas estão presas de sempre estar buscando fazer mal para outras pessoas. Imagina, irmão, tem pessoas que toda semana ela planeja fazer um mal para alguém. Ela está no cativeiro. Tem pessoas que estão no cativeiro em que
ela não consegue expressar, ela não consegue falar, ela não consegue relacionar com outras pessoas, porque está presa no cativeiro. Algo aconteceu no seu passado que deixou ela no cativeiro. Há pessoas que estão no cativeiro da violência. São pessoas violentas que não conseguem se libertar da violência. Violência em casa, violência com a esposa, com o esposo, com os filhos. Pessoa que agride fisicamente, pessoa que agride verbalmente. Todo mundo olha para ela e não vê nada disso. Mas quando ela está sozinha, quando ela está em casa, ela tira essa máscara e se torna essa pessoa, uma pessoa escrava de algum tipo de pecado, de situação, com impulsos demoníacos. No cativeiro não é lugar para se cantar. As pessoas não conseguem ter felicidade. Muitas pessoas não conseguem ter alegria. Está sempre séria, triste, porque não consegue por causa do seu cativeiro. E o cativeiro precisa ser quebrado. Aleluia. O cativeiro é um lugar que não há sonhos, um lugar que não se sonha, que não tem alegria, que não se canta. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda essa situação. Ele entra para mudar justamente a situação. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no Salmo 126. Diz assim o Salmo 126: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião é Jerusalém, tá? Vamos falar Sião é Jerusalém. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Agora olhe para mim. Esse povo de Israel ficou morando e vivendo debaixo dessa escravidão por 70 anos na Babilônia. Eles foram levados, irmãos, na humilhação. Eles foram levados nus, um atrás do outro. O tipo de nudez para aquela época, porque era um sinal que eles eram vencidos e humilhados. Esse povo não parou de orar. Esse povo estava andando de forma longe dos caminhos de Deus, voltou para o caminho de Deus. Esse povo que não tinha, responsabilidade espiritual com a sua vida, adorava outros deuses, fazia outros altares para oferecer sacrifício. Esse povo agora volta o coração para Deus. Deus estava ensinando a lição para eles. E eles voltam, e os profetas que havia começaram a profetizar, começaram a apontar os erros, começaram a falar dos problemas. E esses profetas são usados por Deus para colocar a nação na linha de Deus. E quando a nação sobe os degraus para ficar na linha que Deus queria que eles ficassem, Deus levanta uma outra nação. Veja bem, primeiro o Império Egípcio está dominando o mundo antigo, depois levanta o Império Babilônico, e esse Império Babilônico dominou só sobre a nação de Israel do Sul, a Reino do Sul. Ele dominou 70 anos, mas agora uma outra nação vizinha, chamada de Persas, levanta um outro império chamado Medo-Persa. Esse império é levantado, e Deus levanta um libertador para
a nação de Israel nesse império chamado, libertador chamado Ciro. Ciro consegue entrar na cidade de Babilônia e consegue dominar e derrubar esse império, e ele agora assumir o império do mundo. Deus levantou, e Deus, é interessante que Deus havia falado sobre Ciro 200 anos antes de ele nascer, por Isaías. Deus falou através do ministério de Isaías, cento e tantos anos antes de Ciro nascer, que Deus levantaria o meu servo Ciro. Ele falou de Ciro como meu servo Ciro. E Ciro então dá ordem para que os judeus voltem para Jerusalém. Jerusalém estava uma cidade em ruínas. Primeiro foi levado a grande multidão, mas ficou um povo lá ainda morando em Jerusalém, judeu. Aí, esses judeus começam a ter insurgências contra o imperador Nabucodonosor, manda mais uma tropa lá e mata um monte de judeus, e ficam uns gatos pingados, pouquinhos. E desse pouco, esse rei estabeleceu um líder chamado Jeodaías. Esse líder, ele tinha o aval do imperador opressor de Israel. Portanto, os judeus, que também eram patriotas com esse, fazia parte da mesma nação, desse senhor Jeodaías, eles ficaram com raiva desse homem, porque ele estava sendo usado para maltratar os próprios judeus. Então um grupo foi e matou esse homem. Matou. E Gedalias morto, agora aqueles que mataram ficaram com medo de ser mortos pelo imperador, fugiram para o Egito. E a cidade ficou vazia. As pessoas passavam pela cidade, olhavam para a cidade, banavam a cabeça e diziam: olha que sorte teve essa cidade. Não há mais esperança para essa cidade. Sião já foi muito famosa. A história de Sião foi muito famosa. Foi aí que teve um dia o Abraão trouxe Isaac para ser sacrificado. Foi aí que um dia aconteceu grandes eventos, como o rei Davi estabelecer como capital, Salomão construir um grande templo, e hoje não tem ninguém morando, a não ser alguns pássaros e animais que vivem pelas ruínas da cidade. Perto estavam os samaritanos, um povo misturado, que não gostavam dos judeus. Mas quando os judeus são levados para voltar para a cidade, para reconstruir a cidade, essas pessoas, vizinhos, começam a se opor a eles. Sempre depois de um cativeiro tem oposição. Quando Deus te livra, te liberta de um cativeiro, quando Deus te tira de um cativeiro, você tem que estar preparado, porque vai vir algum tipo de retaliação que o inimigo vai querer tentar lançar contra você. E se você ceder, você deixa de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Mas os judeus que foram para lá não cederam, fecharam os ouvidos e não quiseram perder tempo com essas pessoas. O Senhor Deus, Ele quer trazer para a minha vida e para a sua vida a restauração, para nós nos tornarmos mais que vencedores em Cristo Jesus. E há aqui pelo menos 4 tipos de restauração que tem que acontecer na nossa vida. Número 1, se você estiver anotando, a restauração do templo. Diga comigo: restauração do templo. A primeira necessidade que o povo sentiu ao chegar em Jerusalém, depois de 70 anos, e ver
aquela cidade, as ruínas, a primeira coisa que eles desejaram no coração foi restaurar o templo onde Deus habitava, relacionar novamente com aquele lugar, com aquele templo. E agora eles entram pela Jerusalém, ruas desertas, mas eles entram cantando, porque agora eles tinham motivo para sorrir, agora eles tinham motivos para se alegrar, agora havia motivos para trazer a adoração de volta. Lá na terra estranha eles não encontraram motivos para cantar, mas de volta para Sião eles tinham motivos, porque agora eles não tinham a grande cidade, mas o que eles tinham era deles, e eles estavam livres para adorar a Deus. Irmão e irmã, Deus falou conosco sobre isso. Deus nos leva a analisar isso para que nós possamos começar a buscar a restauração do nosso templo, porque nós fomos criados para sermos templo do Espírito Santo. E a pergunta é: você está cuidando desse templo que é você, o templo do Espírito Santo? Você está cuidando para esse templo ser saudável, ter saúde, para esse templo ser santificado a Deus? Você está cuidando desse templo? Porque tem muita gente que não cuida desse templo. Muita gente injeta drogas nesse templo. Muita gente acaba com seu pulmão por causa do vício do cigarro. Muita gente está acabando com seu corpo, não cuida do templo. Mas a palavra fala que nós somos criados para sermos templo do Espírito Santo de Deus. E um dia Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, mas agora Deus levanta uma geração para reconstruir o templo. E hoje Deus quer levantar na nossa vida a consciência de que nós devemos cuidar melhor desse templo, cuidar melhor do templo de Deus, que é o seu corpo. Amados, não havia como estabelecer adoração a Deus sem antes restaurar o templo. Nesse templo existe um altar, nesse templo somos nós, o seu coração, o meu coração. E a pergunta é: quem está sendo adorado dentro desse templo? Quem você está buscando? Quem esse templo está buscando? Quem está sentado nesse trono? Porque quando Jerusalém foi saqueada, os saqueadores levaram, quando entraram na cidade, a primeira coisa que eles fizeram foi invadir o templo e tirar do templo todos os utensílios de ouro e de prata que havia para adorar a Deus, coisas valiosas. Eu quero dizer para você, você como templo de Deus tem coisas valiosas dentro de você que o diabo quer roubar. Tem coisas poderosas dentro de você, valorosas, que o diabo quer roubar. Utensílios que adoravam a Deus foram levados e usados de uma maneira vil lá na Babilônia. A sua adoração, Deus quer restaurar a sua adoração. Você é templo de Deus e Deus quer restaurar a sua vida. Segunda coisa que Deus quer restaurar: quando eles chegaram em Jerusalém, a segunda coisa que aconteceu foi a restauração da lei. Diga: a restauração da lei. O templo estava restaurado, a adoração havia voltado, mas agora Deus envia Esdras para trazer a restauração da lei. Esdras abriu o coração para buscar o entendimento da lei do Senhor, da lei de Deus. Não se contentou
em um conhecimento superficial. Eu quero dizer para você, minha amada e meu amado, Deus quer que você restaure também o conhecimento da palavra de Deus, porque nós não podemos viver uma vida cristã superficial. Deus não quer que você seja superficial, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, porque se você conhecer a palavra de Deus, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que não está escrito assim, ó, conhecereis a oração poderosa do super pastor, e essa super oração vai te libertar? Não é assim que está escrito? Conhecereis a oração do super profeta. Aí o profeta chega, ele é super profeta, ele vai orar, a oração vai libertar. A oração liberta. A oração, ela é uma ferramenta que ajuda na libertação, mas o que a Bíblia diz, o que liberta o homem é o conhecimento da palavra, é conhecer a verdade. Porque se você tiver uma grande oração, uma super oração do super pastor, do super profeta, você recebe aquela oração poderosa, e às vezes você pode até ser libertado naquele dia, mas por falta de conhecimento da palavra, por falta de ter profundidade na palavra, vai acontecer aquilo que Jesus falou, que a palavra foi semeada num terreno cheio de pedra. Aí, por não ter terra suficiente, a semente cresceu, germinou em cima das pedras, mas vindo os pássaros vai comer, vindo o inimigo vai tirar esse valor. Tem muita gente que não consegue firmar na presença de Deus, porque são superficiais. E se você quer deixar de ser superficial para ser mais conhecedor da palavra, você precisa de se envolver nos programas de estudo da palavra de Deus, na sua célula, no seu discipulado, no Tadel, na escola da Bíblia. Você conhecer mais e mais. Nós estamos na escola da Bíblia com as lições poderosas, maravilhosas, estudando coisas profundas no domingo de manhã. Vale a pena você vir. Então Esdras colocou no seu coração praticar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Sabe o que ele fazia, irmãos? Ele ia para as praças, e as praças abandonadas, ele subia a um lugar naquela praça e ele começava a ler o Torá em voz alta, e as pessoas vinham, porque as pessoas tinham perdido um pouco aquele costume de ler, de meditar na lei do Senhor, e agora ele começa a fazer isso, e começa a acontecer um grande avivamento na cidade de Jerusalém. Com a leitura, as pessoas saíam e às vezes passavam o dia todo ouvindo o profeta, ouvindo o servo de Deus ler as Escrituras. E as Escrituras começaram, a palavra de Deus começou a entrar no coração dessas pessoas. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz: o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Meu povo erra por não ter contato com a palavra. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de humilhação, de vergonha, porque não conseguem ter vitórias. Mas quando você começa a praticar, presta atenção nisso aqui, ó. Quando você começa na sua casa ler a Bíblia, restaurar o altar na sua casa, ter momentos de você ler a palavra de Deus, quando você começa a trazer isso na sua casa, vai chegar o avivamento. Aleluia. Tem muitas casas que não têm vitórias, estão sempre vivendo uma humilhação, o diabo está se andando. Mas eu quero dizer para você, querido, começa hoje. Chega na sua casa e diz: Senhor Deus, na minha casa, a partir de hoje, todos os dias vai ter leitura da tua palavra. Aleluia.
vai ser de manhã, vai ser à noite, em algum momento, eu vou tirar um tempo para ler a tua palavra, ler as Escrituras. E aí, irmãos, esta é a restauração da lei. A segunda restauração, a primeira do tempo, a segunda é o conhecimento da palavra, a terceira, restauração dos muros. Diga, restauração dos muros. O povo que voltou para Jerusalém já tinha o templo, já tinha o ensinamento da palavra, mas a cidade estava com os muros derrubados, não tinha proteção. Muros fala de coisas visíveis, fala daquilo que é visível. Quem passa por fora da cidade não via um povo protegido. Uma cidade sem muro é um povo sem proteção. E na sua vida e na minha vida nós precisamos ter muros de Deus, muros de proteção. Precisamos levantar os muros que vão nos defender quando o diabo lançar suas setas, os seus dardos, as suas lanças, porque muro fala de proteção. O muro precisava ser restaurado. Sabe, talvez você já esteja com o templo restaurado, talvez você anda na submissão na palavra de Deus, assim, você está lendo, meditando na palavra de Deus, mas mesmo assim, você está vivendo uma humilhação, e as pessoas olham para você, e quem passa fora de uma cidade sem muro, vê a cidade toda. E talvez o testemunho não está sendo o testemunho que Deus quer que você tenha. O seu jeito de falar com seus funcionários não está sendo o jeito que Deus gostaria que você conversasse com eles. O jeito de você falar com o seu patrão ou do seu patrão para outras pessoas não é o jeito que Deus gostaria. Então as pessoas olham para você e falam assim: o testemunho dele é muito ruim, o testemunho dela é muito ruim, e você está exposto, você está sem muros. Coloca-os de pé novamente depois que eles são derrubados não é fácil, é uma tarefa difícil, exige determinação, exige de nós disciplina, vontade de ver a obra concluída. Aí Deus envia então um outro servo para fazer esse trabalho, Neemias, para restaurar os muros de Jerusalém, restaurar as brechas que foram abertas. Neemias capítulo 2, versículo 17 fala, Neemias convoca o povo para restaurar os muros. E a pergunta é: como estão os seus muros? Você tem restaurado os seus muros? Você está vivendo uma vida que você tem proteção? Como que você faz essa proteção, esse muro em volta de você? Através do discipulado. Você ter um discipulador, uma discipuladora, você ter alguém para você conversar, te fortalece e te ajuda como um muro, porque essa pessoa está te cobrindo também em oração. Diga para quem está ao seu lado: você precisa de restaurar o templo, a lei e os muros. Por último, restaurar também a visão. Diga: restauração da visão. Ninguém muda o seu futuro sem ter uma visão. Nós precisamos ter uma visão clara. Visão é você enxergar o futuro, ou no futuro,
existe e que vai existir. Aleluia. Por exemplo, visão é você ter fé. Tem uma visão natural e a visão sobrenatural. A visão natural, o engenheiro chega num lugar que só tem mato e ele fala assim: ó, aqui vai ser um prédio, nesse lugar aqui vai ter uma guarita, nesse lugar aqui vai ter uma piscina, aqui vai ser o comer, né, vai ter uma sala aqui, um hall aqui, vai ter isso, ele desenha tudo antes de existir. Ele tem uma visão, sabe que quantas portas vai ter, quantas janelas terão, qual vai ser o andar que vai ter isso, vai ter aquilo, quantos elevadores vão precisar. Ele vê o futuro antes de existir. A visão natural. Mas nós também somos chamados para termos uma visão sobrenatural. Uma visão onde nós vamos enxergar as coisas que Deus tem para nós e quer fazer através de nós antes que elas aconteçam. Diga para quem está ao seu lado: Deus quer e vai te usar poderosamente. Mas você precisa ter uma visão. Você precisa ver isso. Nós precisamos, nesta visão, de entender que nós não somos independentes. Tem muita gente que é independente. Ela não quer relacionar com ninguém. Começa a subir degraus e ela acha que não precisa de mais ninguém. Nós não somos independentes. Nós somos criados para sermos corpo. Aleluia. Interdependentes. Deus vai usar alguém, homem ou mulher, para ser bênção na sua vida. E Deus vai usar você, homem e mulheres, para ser bênção na vida de outras pessoas. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você não sabia, saiba, Deus quer te abençoar, mas quer fazer de você uma bênção para Ele também. Mas também nós temos de entender que nós precisamos, como Neemias ele deixou uma lição muito clara. Nós precisamos depender de Deus. Quando Sambalat ia lá para tirar a atenção dele, ele diz: eu estou fazendo a obra de Deus, eu não tenho tempo para você. Dependência de Deus. Segundo, nós temos que aprender com Neemias. Nós devemos depender uns dos outros. Neemias não podia construir sozinho o muro, então ele conseguiu comunicar com todas aquelas pessoas. Aleluia. Ele conseguiu comunicar que todos faziam parte de um sonho, e todos vieram para ajudar, irmãos. Lá no livro de Neemias conta que eles estavam lá pegando pedra, e na hora eles estavam com uma mão consertando uma coisa, que a outra mão estava na espada, porque se viesse inimigo, eles estavam prontos para guerrear. Com uma mão construía muros, com a outra segurava a espada. Neemias orou a Deus, mas ele também pediu ajuda ao rei. Ele pediu autorização ao rei. Ele pediu que o rei ajudasse com madeiras. E as coisas foram acontecendo. Houve, o governo ajudou, o imperador daquela época ajudou naquela restauração, naquela reconstrução. Isso é ter visão. Isso fala de nós termos uma visão daquilo que Deus tem para nós, querido. Homens de visão precisam se tornar homens de ação. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado: você deve ser uma pessoa de visão, mas precisa se tornar uma pessoa de ação. Amém, Jesus? Amém. Porque tem gente que tem a visão: eu sonho com isso. Mas o que você está fazendo para conseguir isso? Não, eu quero, tenho planos para isso, tenho plano, mas o que você está fazendo de concreto para isso? Por exemplo, você que é papai e mamãe, o que você pretende que o seu filho, que lugar que você pretende que seu filho esteja daqui
15 anos. Seu filho tem 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. O que você pretende que seu filho esteja daqui 15 anos? Eu quero que ele esteja tocando. E o que você está fazendo hoje para ele estar tocando? Para ele estar cantando? Para ele estar jogando bola? As pessoas de visão, elas preparam o futuro dos filhos. O Neymar, por exemplo, o pai dele mexia o dedo, tirava tempo para levar para a escolinha, futebol, motivava, elogiava, vamos lá, incentivava, e o filho cresceu e chegou aonde ele planejou que ele chegasse. Isso. Onde você quer? A pessoa de visão, ela tem que ter ação. A receita para pessoas bem-sucedidas é visão, ação, sonhos e planos. Ou podemos dizer sonhos, plano, visão e ação para termos sucesso. Mas tendo essas 4 coisas, você vai precisar, acima de tudo, determinação para não ceder ao cansaço e aos intempéries que surgem na jornada. Para concluirmos, uma vez que o cativeiro foi quebrado, o templo restaurado, a lei aplicada e os muros reedificados, o Senhor nos garante que nós teremos honra dupla. Porque para todo propósito debaixo da terra, Deus tem um tempo determinado. Tem 3 coisas, 3 momentos, 3 períodos na vida de nós, seres humanos. Primeiro, tempo de humilhação. Diga, tempo de humilhação. Jesus, na sexta-feira, ele foi humilhado. Ele foi preso e na sexta-feira ele foi humilhado. Ele foi cuspido, insultado, bateram na cara dele, chicotearam ele, levaram ele para ser crucificado, zombaram dele e ele foi profundamente humilhado. Rasgaram as suas vestes, cuspiram no seu rosto, expuseram ele a todo tipo de chacota, de zombaria. No tempo da humilhação, Jesus se humilhou. E isso é um exemplo para nós. Tem gente que não gosta de se humilhar, não quer pedir desculpa quando erra, não aceita correção quando erra. Nós somos criados para sermos uma geração de egoístas, que não aceita a humilhação, o tempo da humilhação. Eu não, comigo não, eu sou assim, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriel, não? Mas aí tem um segundo momento, um segundo tempo, que é um período do esquecimento. Diga, o tempo de esquecimento. Sabe, no sábado seguinte, estava apenas a dúvida no ar. Quem seguia Jesus, será que eu não ia ressuscitar? Não era para ele morrer ontem e ressuscitar também? Vou começar a dizer, eu acho que ele não vai ressuscitar não. Os que não acreditavam em suas palavras, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Havia uma voz que ecoava no meio do povo naqueles dias. O homem que se dizia Deus foi crucificado e está morto. E agora, discípulos, podem ir embora para casa. Ei, mulheres, vão embora para casa. Acabou aquela brincadeira. Vocês viveram isso até ontem, agora ele morreu. Esquece isso. E alguns até foram embora. As pessoas voltaram depois daquele teatro todo da morte de Jesus. A terra tremeu, aquela coisa toda. As pessoas foram embora para casa, se recolheram,
porque era Shabat, era sábado. As pessoas ficaram em casa. Ninguém podia andar uma distância longe. Então, tinha toda uma regra para aquilo. E Jesus foi esquecido. Aí vem o terceiro período, o período da dupla honra. Diga, dupla honra. Chega o domingo da dupla honra. Deus dá ordem e o anjo do Senhor vem até a tumba de Jesus. Pedra ali redonda ali, aquela porta. E o anjo do Senhor move aquela pedra. Os soldados desmaiam. E o Senhor Deus chama o seu filho de volta para a vida. Aleluia. Jesus ressuscita. Glória a Deus. Num corpo agora glorificado. E ele sai daquela tumba triunfando sobre a morte. Aleluia. Ele foi humilhado por Satanás. O diabo humilhou na sexta-feira. Foi esquecido no sábado. Mas no terceiro dia ele ressuscita. É o terceiro tempo, terceiro período. Eu quero dizer para você que tem sido humilhada, para você que tem sido humilhado, para você que tem sido esquecido, para você que tem sido esquecida, está chegando o momento seu, está chegando o tempo de Deus para a sua vida, da ressurreição, da restauração, onde Deus vai ressuscitar os seus sonhos que foram mortos, que foram roubados. Deus vai mudar a sua história. Deus está mudando a sua história. Estas etapas são necessárias em nossas vidas para nós aprendermos valores. Somente sabe o quanto dói uma dor de humilhação, de ser traído por um amigo, por uma pessoa querida. A dor de ser humilhado só sabe dessa dor quem já foi humilhado. Porque quem nunca foi não sabe quando isso dói. Muitas pessoas não aceitam. Só sabe quão terrível é a dor da solidão quem viveu a solidão, quem foi abandonado. E só sabe dimensionar o valor da honra aquele que vivenciou a humilhação e a vergonha, o esquecimento. Muitos filhos não dão valor à comida que come, porque nunca passou fome. Não dão valor na cama que dorme, porque nunca teve que dormir na rua. Muitas pessoas não dão valor no carro que tem, porque nunca teve que ficar andando a pé. Então, coração grato para Deus atrai a bênção de Deus. Não importa o problema que você está enfrentando, permaneça fiel ao Senhor, e aí você vai ser exaltado, você vai ser exaltado. Não importe qual etapa da vida que você se encontra, que você esteja vivendo, a dupla honra de Deus vai chegar para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero nessa noite convidar você a se colocar de pé nessa hora.